Por muito tempo, o poder da fala foi atribuído aos homens, muitas vezes indicando que a fala feminina, sendo aguda, indica fraqueza e insegurança, ou que todos os assuntos de seu interesse se resumem a fofocas e futilidades. Em 2011, Dilma Rousseff se tornou a primeira mulher a ser eleita como presidente do nosso país. Entretanto, não demorou muito para que a então presidenta começasse a sofrer críticas sobre sua falta de habilidade para falar. No livro visto na tela, contém uma crônica chamada Dilma Fala, Pra Mim Ser Prê, e nelas algumas expressões que o autor usa para caracterizá-la. O jornalista não apenas diz o que ele pensa sobre a fala de Dilma, mas afirma a respeito dos pensamentos dela. Há uma enorme diferença do que pensamos e o que falamos, e a forma como nos expressamos pode ser interpretada de diversas maneiras, inclusive em um sentido que não temos a intenção. E é a partir dessa interpretação que o autor de Dilmês faz uma relação com a habilidade de fala de Rousseff com sua capacidade de tomar decisões, julgar e, óbvio, governar. Celso também afirma um pensamento bastante ultrapassado, de que a presença de erros de linguagem significam falta de intelecto, e que só porque algo foi dito de uma forma não tão clara, quem falou tem um pensamento confuso. Outro efeito de linguagem que Araújo usa em seu livro é o uso de artigos definidos como OIA no começo de frases, como as que são vistas aí na tela. O uso de tais tem intenção, não explicitamente, claro, de dizer que não resta dúvidas de que Dilma fala é chocante e é inegável como sua fala e seus pensamentos são primitivos. Além de usar termos científicos como vocábulos e entonação sem ser especializado na área, o jornalista diz que a postura dela é arrogante e autoritária. Resumindo, quando Dilma se hesita em sua fala, é insegura, desarticulada e não possui capacidade intelectual, muito menos para governar. Mas quando se impõe de maneira firme e decidida, isso é uma demonstração de arrogância e autoritarismo. Certamente, um homem branco e conservador não seria definido dessa forma, quem sabe seria até elogiado. Se diferenciando da posição que ataca a fala de Dilma, aparentemente, surge uma matéria publicada pela revista Época sobre a deputada Tabata Amaral, com o enunciado visto na imagem. Nesse contexto, Tabata não dialoga com o ministro sobre os cortes na educação, mas o cobra diretamente. Ainda no enunciado da matéria, indica que a discussão da deputada com o ministro anterior pode ter sido decisiva para que o mesmo se afastasse do cargo, ou seja, Tabata tinha poderes e esses poderes produziam efeitos. Além disso, dizer que o plenário ficou em silêncio para escutar, o escritor da matéria provoca o efeito em nós, leitores, de como todos ali estavam apreensivos para ouvi-la falar, e também a respeitavam. Pode-se parecer que o autor da matéria sobre Tabata e o escritor do livro do mês estejam de lados completamente opostos, mas não tanto assim. O fato de que a ação da deputada é calar e não dialogar nos lembra um padrão que sempre esteve associado aos homens e a sua virilidade de impor. Além de que a Amaral se posiciona a favor de várias propostas que são apoiadas pela mídia, como a reforma trabalhista. Mesmo estando em uma posição política ao contrário de Rousseff e que possa ter privilégios por isso, a Amaral não deixa de ser discriminada, mesmo que indiretamente. Vejamos. Em um trecho da reportagem diz que, quando a jovem de 25 anos subiu na tribuna, porém, todos ficaram em silêncio. O escritor da matéria estaria surpreso ou até chocado de como uma mulher jovem poderia calar um público dominado por homens brancos de meia idade, e supostamente muito mais inteligentes que ela. Dessa forma, temos que, embora existam exemplos de um machismo escancarado como o autor de Dilmês, há uma mudança de posição que pode até parecer inclusiva, mas não totalmente, como no caso da reportagem. O alarme e a surpresa sobre a capacidade de Tabata falar bem é maior que a admiração. Então, a gente percebe que ela não está muito distante da discriminação da fala feminina. Manuela Dávila foi entrevistada no programa Roda Viva quando era pré-candidata à presidência. Os entrevistadores eram 4 homens e 2 mulheres. Todos eram neoliberais e ideologia contrária de Manu. Como esperado, ela recebeu várias perguntas ásperas e foi interrompida 62 vezes. Em comparação ao entrevistado anterior, Ciro Gomes, que foi interrompido apenas 8. Vários veículos de mídia se posicionaram contra os entrevistadores e a favor de Manu, como vemos na imagem. A maioria deles não faz um posicionamento que critique diretamente como a entrevista foi injusta e parcial. Mas na revista Fórum, o escritor do enunciado expressa sua revolta com a escrita usando as expressões vistas na tela. Ele ainda usa o discurso indireto quando cita as manifestações de internautas e políticos e a generalização quando fala que a internet amanheceu indignada.
Mesmo com a mudança ao longo da história, observamos como há a preservação desses discursos misóginos em Dilmês, uma pequena mudança no texto de Tabata, mas ainda uma pequena amostra do conservadorismo, até o posicionamento criticando os entrevistadores de Roda Viva, e o texto de Jamila Ribeiro que trata do assunto de uma maneira direta.